Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia junto comigo no texto mais conhecido da Bíblia. Quem sabe? João 3,16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Repita comigo: tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, se a gente fosse aqui expressar o sentido desse versículo, creio eu que nós não conseguiríamos. Porque na verdade nem o apóstolo, o evangelista João, conseguiu expressar este amor. Porque ele fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então nós percebemos que ele não encontrou palavra humana para descrever o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. O amor de Deus, meus irmãos, ele é maravilhoso. Quem já experimentou esse amor aí, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Aleluia. É bom demais. Experimentar o amor de Deus não se compara a nada daquilo que talvez eu e você possamos algum dia chegar a obter aqui nessa terra. Podemos ganhar na mega sena acumulada da virada de ano, que pagou ali na média de 300 milhões de reais. Aleluia, Jeová. É dinheiro demais, hein? Mas nem a mega sena da virada se compara ao amor de Deus para com a minha vida e com a sua. Irmãos, poderíamos conquistar o mundo inteiro. E o que a Bíblia fala sobre conquistar o mundo inteiro? Do que adiantaria ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantaria nada conquistarmos todas as coisas aqui nessa terra. Não adiantaria corrermos atrás, batalharmos, trabalhar e tudo mais, conquistar e perder a nossa alma. Mas quando nós experimentamos o amor de Deus, entendemos que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Porque não foi à toa. Não foi assim, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Espírito Santo, Jesus, chega mais aqui, vamos trocar uma ideia. Que está de boa aí? E o seu Espírito Santo? Estou dando umas voadas aí por aí, vendo uns negócios aí, vamos ver. Então vamos fazer um negócio aqui. Vamos criar o ser humano, vamos criar todas as coisas. Não, meus irmãos, Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano desde o início. Quando nós pegamos os evangelhos, observamos ali a expressão do amor de Deus na vida de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, observamos o amor de Deus desde o início. Desde ali de Gênesis, vem ali toda a história acontecendo, a provisão do Senhor para o povo, a libertação do povo, a travessia ali do mar, e acontece todas aquelas coisas, a formação de uma nação, a provisão de Deus. Então você vê o amor de Deus desde o início. Mas a maior expressão do amor de Deus é com a vinda de Jesus Cristo. Ali é exposto tudo aquilo que Deus, quando olhou para nós, falou assim: mas que gracinha, como é bonitinho esse serzinho, eu o amo. A expressão do amor de Deus é na vida de Jesus. E quando nós experimentamos este amor,
quando nós um dia escutamos a palavra do Senhor, e essa palavra veio de encontro à nossa vida, e tocou no nosso coração, e entendemos que carecemos do amor e da misericórdia de Deus. E aí, convencidos pelo Espírito Santo do pecado e da justiça, declaramos em alto e bom som: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. E essa palavra, quando toca o nosso coração, existe uma mudança no nosso interior e na nossa vida, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida espiritual. Essas transformações começam a acontecer na nossa vida. E quando nós falamos do amor de Deus, quando nós falamos do amor do Senhor, nós podemos observar várias histórias na palavra do Senhor demonstrando o seu amor para com a humanidade. A Francine Raxi Barros, ela aqui falou sobre a parábola. A parábola é uma expressão de Deus para o homem daquilo que o reino de Deus representa, daquilo que o reino de Deus é de fato, de real, não por aquilo que as pessoas falaram, não por historinhas. Muito obrigado, Marão, valoroso. Ainda bem que não está gelado, irmão, senão ia acabar com a minha garganta. Então, as parábolas são paralelos, comparativos que Jesus usou para demonstrar o que o reino de Deus é de fato. E aqui, meu irmão, não adianta nós tentarmos justificar muitas coisas, porque quando Jesus fala por parábolas, não tem justificativa do ser humano. Porque quando nós falamos do amor de Deus, uma das parábolas que mais expressa com relação ao amor de Deus é a parábola do filho pródigo. Então eu vou pedir para os irmãos abrir ali no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E eu quero trabalhar, meus irmãos, junto com você nesse tema. De volta. Falhou. Aí, ó. De volta para a casa do Pai. Quem aqui gosta de visitar a casa da mãe? Estamos aqui com a fofa amor. Amém? Mãe do fofo. Amém? Não é gostoso visitar a casa da mãe? A comidinha da mãe? Aleluia, Jeová. Não é não, Lucão? Rapaz, visitar a casa do Pai é algo maravilhoso. Porque você se sente bem, você se sente acolhido. A alimentação não precisa nem dizer, né? Só você olhar para a minha forma física, né? O pastor Ricardo comentou hoje de manhã que emagreceu, né? Perdeu 4 quilos, eu acho que eu achei ele no meio do caminho, irmão. Fui pegando tudo ele. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Mas, quando nós visitamos a casa do Pai, é algo prazeroso, porque nos traz um conforto, nos traz um alívio, talvez dos dias estressantes que estamos passando, dias problemáticos. O colinho do Pai, não existe coisa melhor. E quando nós falamos sobre essa passagem aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que fala sobre a parábola do filho pródigo, nós podemos observar ali o amor de Deus para com o ser humano. Mas nessa história fala sobre 3 personagens que eu quero trabalhar com você aqui nessa noite. O primeiro deles é o filho pródigo em si, o filho mais novo. O segundo personagem é o filho mais velho. E o terceiro personagem é o pai
amoroso. Mas o que eu acho interessante dessa parábola não é nem no filho pródigo, mas no final eu vou te expressar o que eu acho mais interessante nessa passagem. Abriu aí Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfaborreiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei para ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu-se o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Eu não sei se você percebeu, mas essa parábola, ela descreve muito perfeitamente, apesar que nós não continuamos a ler ali, mas ela descreve perfeitamente 3 personagens. Como eu falei aqui, o jovem mais novo que queria a sua herança e fazer o que ele queria, o mais velho que estava na casa do pai e o obedecia, e o pai amoroso. Eu quero falar um pouquinho sobre o jovem mais novo. Alguns aspectos que esse jovem, ali na fala de Jesus, na comparação de Jesus com o reino de Deus, deve ser coisas que nós devemos tomar cuidado, abrir os nossos olhos, porque são dicas, são coisas que o Senhor nos mostra para observarmos. E a palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração e observamos aquilo que o Senhor quer ministrar à nossa vida, somos alertados muitas vezes daquilo que talvez possa acontecer conosco. E um interessante que dessa vida desse filho mais novo, o primeiro aspecto que nós vemos está ali no versículo 12. Olha que interessante, o mais novo, o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da minha herança. O primeiro aspecto que nós vemos aqui é uma tal de insatisfação. Você já se sentiu insatisfeito por alguma coisa? Já se sentiu insatisfeito por algo que talvez está acontecendo perto de você? Eu lembro uma vez que um período da nossa vida, meu pai está lá atrás, a gente comeu ovo por um bom período de tempo, né? Irmãos, era ovo assado, era ovo frito, era ovo virado, era ovo de outro jeito, era ovo. A gente sonhava com ovo, irmão. Quando a gente sonhava que estava chovendo, não estava chovendo chuva, estava chovendo ovo. Então, chega um período
do tempo que você começa a ficar meio, né? Você começa a ficar meio insatisfeito. Mas graças a Deus pelo ovo. Amém? E eu amo ovo hoje. Gosto pra caramba. Tem muita gente que passa um período da vida fazendo tanto uma coisa que depois pega meio que ranço, não é? Não é assim? Nossa, se, dependendo da pessoa, nossa, eu não aguento mais ovo na minha vida, que eu passei minha vida. Mas tem coisas que acontecem com a nossa vida que nos sentimos insatisfeitos. Só que a insatisfação, para nós cristãos, servos e servas do Senhor, tem que ser algo que alerta a nossa vida para um perigo muito grande. Esse jovem estava o quê? Insatisfeito. Nem a companhia do pai, nem a companhia do irmão satisfazia mais ele. Porque de repente ele decide ir embora. Meus queridos, talvez você está aqui dentro da igreja, na casa de Deus, servindo ao Senhor. Toma cuidado, porque o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para criar um negócio chamado insatisfação em você. E aí você não se sente mais satisfeito com a presença de Deus. O louco pastor, irmãos, está cheio disso. Nem a presença mais do irmão satisfazia ele não sentia mais prazer de estar ali. A insatisfação é um negócio problemático. A insatisfação, eu até anotei uma frase aqui que eu achei muito interessante. A insatisfação é a tola ideia de que do outro lado do muro há felicidade. Sabe aquele negócio que Deus está ali, está trabalhando na sua vida, está movendo, está fazendo, está realizando, está com você, está presente. Só que aí você se sente insatisfeito. E aquilo que o Senhor fazia na sua vida, aquilo que o Senhor realizava na sua vida, já não satisfaz mais você. E você tem uma tola ideia de que talvez lá fora, no mundo, é o que vai satisfazer a sua vida. Meus irmãos, devemos entender que a presença do Pai nos basta. Uma certa vez Paulo orando ao Senhor para algo que ele não queria que acontecesse mais com ele. E a Bíblia relata que ele orou ali por 3 vezes ao Senhor. O que o Senhor fala para ele? Paulo, fica de boa aí, a minha graça te basta. Ele entendeu o recado. Sabe qual é o nosso problema hoje? Olhamos lá para fora, daquela porta para fora. Eu estou fazendo aqui, irmãos, um paralelo, tá? Da porta para fora, mundo. Da porta para dentro, Deus. Não estou falando de estrutura, não estou falando de igreja, irmãos. Daquela porta para fora, o mundo. E aí olhamos para o mundo, vemos os ímpios prosperando, vemos as pessoas felizes, pessoas que fazem coisas erradas. E aí falamos, poxa, mas eu sirvo a Deus, eu estou na casa de Deus, tem alguma coisa de errado. Irmãos, a presença do Pai tem que satisfazer a nossa vida. A presença do Senhor tem que satisfazer o meu ser e o seu ser. Tem que preencher o vazio que há dentro de nós. Sabe qual é o problema? É como eu falei hoje na escola dominical. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos o quê? Templo do Espírito de Deus. Amém? E aí, como templo, por exemplo, aqui nós temos a parte onde fica aqui a parte mais central, mas temos ali a sala das crianças, mais sala de criança, sala de guardar ali os donativos com referência à comida, alimentação, para distribuir para as pessoas. Temos as salas ali para guardar as coisas das mulheres. Temos uma cozinha aqui atrás.
Você não concorda comigo que o templo de Deus, tudo isso faz parte? E por que na nossa vida achamos que é diferente? Por que na nossa vida só entregamos a parte central aonde Deus move? Existem outros cômodos, irmãos, da nossa vida. E muitas pessoas não deixam que Deus trabalhe nesses cômodos. E esse é o problema. Meus queridos, quando entramos na presença de Deus, devemos deixar que o Senhor trabalhe. Em qualquer área, em qualquer lugar, no nome de Jesus. A insatisfação é esse problema. Quando não deixamos que o Senhor trabalhe na nossa vida, pensamos que talvez outra coisa venha satisfazer. E muitos acham, talvez, que é a igreja. Ah, mas a palavra desse pastor... Sabe, esse pastor barbudo aí, não gostei dessa barba. Irmão. Ah, eu não gostei dessa igreja. Sabe, povo muito frio. Irmãos, não é a igreja, não é os irmãos, é Deus que está aqui. É Ele que tem que tocar na tua vida. É Ele que tem que satisfazer você em todas as áreas da sua vida. Não é o cumprimento do irmão, não é a paz do Senhor que o pastor te dá, não é o abraço que as irmãs te dão. É Deus que tem que satisfazer você. E não as coisas que as pessoas podem fazer por você. É Deus. É a presença do Pai. Esse jovem se sentiu insatisfeito. E resolveu dar uma de doidão. Pai, o negócio é o seguinte, mano. Vamos falar no linguajar aí. Dá uma partida, mano. Quero aproveitar a minha vida. Sabe outro aspecto que a gente também observa na vida desse jovem? E esse é um problema muito sério. É a rebelião. Olha o versículo 13. Diz assim o versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Irmão, você não concorda comigo que o pai, nessa história, poderia ser um pai carrasco? E falar assim, não, calma aí, calma aí. Vai chegar a sua vez. Sabe por que muitas vezes a gente não compreende essa parte? Sabe como era o costume judeu com relação à herança? Ele só poderia receber a herança, meus irmãos, quando o pai morresse. Ele só poderia receber a herança quando o pai partisse. E isso aqui que o filho fez é um ato de rebeldia tremenda para uma pessoa que vivia na sociedade judaica, vamos dizer. Isso era um desrespeito muito grande. Era uma rebelião, era um ato de rebeldia para com o pai, para com aquilo que eles acreditavam. E a rebelião, meus irmãos, eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que a rebelião é comparada com um negócio super tremendo. Alguém lembra? Feitiçaria. Toma cuidado, rebelde. Não é aquele rebelde da televisão não, tá? Aquela minissérie rebelde não, tá? Sangue de Jesus. Tem uma musiquinha que entra na sua cabeça, né, e não sai. Eu sou rebelde. Nossa, que coisa do inferno. Mas amém. Rebeldia. Ele não quis nem saber. Vanilton, ele pegou tudo e partiu. Não deu nem tchau. Foi embora. Rebeldia, irmão, é um negócio complicado.
Eu lembro quando o meu pai, ali jovenzinho, a minha época que eu tinha uma idade, mais novo, eu dei um certo trabalho para aquele senhor ali. Não é não, José? E eu lembro muito bem que esse trabalho, eu vou falar aqui, mas fica sossegado, José. É para a glória de Deus isso aqui que eu estou falando. Eu lembro uma vez que, quando eu nasci, meus irmãos, eu não sei se você sabe, eu fiquei internado por 3 meses. Minha família, minhas irmãs foram me conhecer com 3 meses de idade. Eu tive todos os ites da vida. Bronquite, sinusite, tudo aqueles negócios. Tudo problema respiratório eu tive, irmão. E quase parti para a glória, quando criança. E uma certa vez, esse senhor José, o tanto de trabalho que eu dei para ele, ele falou assim para mim: será que compensou você ter vivido? Isso me doeu. Mas você sabia que foi isso que mudou a minha vida? Porque eu entendi que Deus tinha algo melhor para mim. Mesmo sendo um puxão de orelha, que eu precisava sentir. Deus moveu através daquilo que o meu pai falou. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Não sou perfeito. Sou pecador igual a todos. Mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Irmãos, rebeldia é um negócio complicado. A rebeldia é porque quando nós deixamos que o ímpeto que existe dentro de nós tome conta da nossa vida. Por exemplo, que nem esse jovem, ele queria mais curtir a vida. E ele deixou que esse negócio de curtir a vida ultrapassasse a presença do Pai, o amor do Pai, a curtição, o aproveitar a vida, vamos se dizer. Ultrapassou aquilo que era relacionado ao Pai, a presença do Pai, a presença do Senhor ali na vida dele. Porque ele queria curtir, ele estava mais interessado em curtir a vida do que agradar a Deus, do que agradar o Pai. Por isso que ele pega as coisas dele e parte, vai embora. Quantos cristãos fazem isso? Eu conheci muitas pessoas que Deus abençoou, que Deus abriu as janelas dos céus e derramou bênção sem medida. Não deu 2 meses, a pessoa abandonou a casa de Deus. Irmãos, devemos nos atentar para essas coisas. A presença do Pai tem que ser mais importante do que talvez curtir a vida. Você quer curtir a vida? Curta na presença do Senhor. Você quer aproveitar a sua vida? Aproveite na presença de Deus. Sabe por que eu falo essas coisas? O grande dia vai chegar. As trombetas vão soar. E aí, seu nome será chamado? É nisso que você tem que se atentar. Esse jovem queria curtir a vida. E é interessante porque ele, no versículo que a gente acabou de ler, fala que ele parte para uma terra distante. Nessa terra distante, ele, entre aspas, poderia fazer qualquer coisa. Porque o pai não estava vendo. O pai não estava olhando para ele. Ele não estava na direção dos olhos do pai. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Você pode pensar que você faz algo e os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Não tem como escapar sobre os olhos de Deus. Não tem como. Então esse jovem queria partiu para essa terra distante. Mas talvez para nós hoje essa terra distante é um evento, é uma confraternização,
Ô louco, pastor, mas eu não posso. Pode, lógico que pode, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Quem sou eu para te proibir de alguma coisa? Só que a Bíblia, ela fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É que nem uma vez um pastor foi questionado por um jovem, e o jovem falava assim: pastor, eu posso beber? Pode. Eu posso usar droga? Pode. Eu posso fazer sexo antes do casamento? Pode. Então eu posso fazer tudo? Pode. Aí o jovem falou assim: mas o que eu não posso fazer então? É só não entrar no céu, que você não pode, fazendo isso tudo. Meus queridos, você pode fazer tudo. Você pode fazer o que você quiser. Mas isso vai agradar a Deus? Existe um livro chamado assim, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Eu não sei se alguém aqui já leu esse livro. Indico e recomendo a leitura desse livro. Em Meus Passos, o que faria Jesus? Comece a se perguntar, irmão. Em meus passos, no que eu faço, no que eu estou realizando, o que faria Jesus? Esse jovem queria viver ali na terra distante, mas talvez a terra distante, irmãos, está próximo de nós. Outro aspecto que a gente vê ali com relação à vida desse jovem, está ali no versículo 13 e 14, que diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Sabe outro aspecto que a gente pode perceber na vida desse jovem? É dissolução. O que significa dissolução, pastor? A dissolução, meu irmão, é a mesma coisa que você romper com um acordo. É a mesma coisa que você desfazer um contrato que você assinou. Algo que você combinou com alguém. E deu na sua cabeça: não vou fazer mais não. E desfaz. Esse jovem pediu a herança que lhe pertencia. Diz aqui na palavra de Deus que ele usou de forma irresponsável. Gastou tudo o que tinha. E viveu de uma forma terrível. Irmãos, a palavra de Deus, quando fala sobre aquilo que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário, muitos cristãos ignoram o sacrifício de Jesus. Muitos cristãos ignoram o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ignoram, deixam de lado, porque querem viver do jeito que quer. A dissolução, meus irmãos, é um problema. Porque quando começa a acontecer essas coisas e começa a acontecer a dissolução na nossa vida, gera outra coisa: a degradação. Por quê? Olha no versículo 15 e 16, fala que esse jovem começou a passar necessidade. E o que ele começou a fazer? A cuidar de porcos. Quem aqui já foi? Eu não sei como que fala, né, de porco. Como que é de porco? Chiqueiro. Quem já foi no chiqueiro aqui, irmão? Sangue de Jesus tem poder, irmão. O cheiro, sangue de Jesus, irmão. Credo. Esse jovem começou a cuidar de porcos. Irmãos, quando resolvemos quebrar aquilo que nós assumimos com Deus, a nossa vida começa a entrar em degradação. Esse jovem vivia na presença do Pai, vivia na casa do Pai, e tinha de tudo. De repente ele está andando ali no meio da lama, no meio dos porcos, cheirando aquele cheiro terrível.
E o pior, chegou um momento tão problemático para ele que ele desejou comer a comida dos porcos. Sabe o que a falta da presença de Deus faz com a nossa vida? É isso. Faz com que eu e você percamos a presença do Pai. E aí começamos a experimentar as consequências da falta de Deus na nossa vida. Começamos a passar necessidades. E talvez desejamos até comer comida de porcos. Meus queridos, quando nós entramos na degradação, devemos ter que tomar cuidado. Porque talvez, dependendo da situação, Deus está sempre ali, irmão, querendo escutar a sua voz. Mas tem pessoas que se entregam. E aí, meu irmão, não tem jeito. Volte para a casa do Pai. Esse jovem entrou nessa situação. Mas o que fez com que ele decidisse? Ele lembrou da casa do Pai. Ele lembrou que lá na casa do Pai, até os seus empregados comiam melhor do que ele. Ele relembrou da convivência com o Pai. Ele relembrou da convivência com o irmão. Ele relembrou da presença maravilhosa do Pai. E aí ele decidiu retornar para a casa do Pai. Mas o outro problema, irmão, não foi a decisão em si. E isso acontece com muitos cristãos hoje. Muitos cristãos decidem, mas não tomam uma atitude. Porque decisão e atitude são coisas diferentes, irmãos. Quando você toma uma decisão, você quer ver um negócio maravilhoso? Quem aqui no final do ano falou assim: esse ano eu vou emagrecer? Só eu? Aleluia, pela sinceridade dos irmãos. Amém? Rapaz, eu falei, não, porque você entra naquele espírito, né, de ano novo, né? Tudo novo. Roupa nova, aleluia. Eu falei assim, não, eu vou ter que emagrecer, irmão. Aí os quilos que o pastor perdeu, eu achei. Irmãos, decisão é importante. Decisão é o início da mudança. Decisão é quando você para, reflete e fala: poxa, realmente eu estou precisando dar uma emagrecida. Aleluia. Quando a camisa não começa a fechar mais aqui no pescoço, o botão já não fecha mais, aí é complicado, Vanilton. Você não passa por isso, varão. Levanta a mão para o céu e glorifica. Mas a decisão é importante, porque a decisão é o início da mudança. Mas se eu não fizer nada, irmão, não adiantou de nada a minha decisão. Se eu não fizer algo em cima da decisão que eu tomei, não adiantou de nada. O que a Bíblia fala? Esse jovem decidiu. Levantando-se, ele retorna para a casa do Pai. E ele foi ali meditando no caminho. Foi meditando ali no caminho. Talvez, puxa, estou lascado. O Pai vai me descer o chicote. Mas ele se esqueceu que o Pai é amoroso. Que o Pai é misericordioso. Esse jovem retorna para a casa do Pai. E diz o texto que o Pai, olhando de longe, corre até ele, o abraça e o beija. Não ligando se ele estava sujo. Não ligando se ele cheirava a porcos. Não ligando para aquilo que ele tinha feito. Mas o Pai corre até ele, o abraça e o beija. E logo em seguida o Pai fala para os servos: traga a melhor roupa. Traga a sandália mais top que existe. Pega aquele anel maravilhoso e coloca no dedo dele. Porque esse filho estava morto, mas hoje reviveu.
Irmãos, sem Deus, sem a presença de Deus, é a mesma coisa que estar morto. E quando nós retornamos para a casa do Pai, tudo se transforma na nossa vida. E é isso que o Pai espera de nós. E aí você deve estar se perguntando: poxa, pastor, você falou do filho mais novo, você falou aí do pai amoroso. E para simplificar, para a gente encerrar, é a parte que eu acho mais interessante nesse texto: é o filho mais velho. Sabe por quê? Diz o texto aqui que o filho mais velho ficou revoltado. Que negócio é esse, bicho? O filho mais velho estava trabalhando, chega lá, festança, churrascão, comendo sorte. Que a Bíblia fala aqui que fez um churrasco para ele, viu? Fizer churrasco, convida o pastor aí, viu? Aleluia. Agora o pastor está mais fitness, né? Então. Mas ele fica revoltado. E aí ele fica bravo. E não entra na festa. Não entrou na festa. E o pai vai até ele. Fala: mas o que aconteceu? Não estou entendendo. Olha que interessante o que o texto diz. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, essa é a parte mais terrível do que eu vi nesse texto. Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não era nem mais irmão dele, este teu filho, desprezou até o irmão. Vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele um bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Sabe o que me chama mais a atenção desse texto todo, irmão? Não é aquele que saiu e quase perdeu a sua vida. São aqueles que estão dentro. Estão tão perdidos quanto aqueles que saem. Você sabia que ele quebrou os 2 maiores mandamentos aqui nessa fala? Qual é os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, todo entendimento, blá, blá, e semelhante a esse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei se você percebeu, ele falou assim: este teu filho. Ele menosprezou até o irmão. Ele não se importava que o irmão estava vivo. Ele se importava para aquilo que ele queria. Muitos dos que estão dentro da igreja estão mais perdidos do que aqueles que estão fora. Sabe qual é o problema? É um negócio chamado religiosidade. A religiosidade, irmão, é um negócio terrível. Essa parte do texto representa ali, na parábola de Jesus, os escribas e os fariseus, que amavam, que gostavam e valorizavam a questão interior, a questão exterior, dos cumprimentos da lei e tal, sabe aquela coisa, não, porque eu sou, bendito sou eu, sabe? Aquela coisa. Irmãos, sem Deus, sem o Senhor na nossa vida, não somos nada. Não somos nada. Esse irmão mais velho estava na presença de Deus, servia ao Pai, obedecia ao Pai, cumpria suas leis, mas ele estava tão distante quanto o irmão que tinha partido. Irmãos, eu creio que é um momento de refletir, é um momento de parar e olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que estamos fazendo.
Sabe por quê? Talvez estamos vivendo nessa religiosidade e estamos deixando de experimentar o sobrenatural de Deus. Estamos vivendo tanto na religiosidade que deixamos de usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Porque estamos mais preocupados com aquilo que o irmão está fazendo. Estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas estão realizando do que aquilo que Deus acha de nós. Você tem uma caneta aí, Ana? Quem tem uma caneta aí? Tem uma caneta? Quem tem uma caneta aí? Passa uma caneta aí. É pra você? Que nota é essa aqui, irmão? Hã? Alguém está enxergando? Essa aqui faz tempo que eu não vejo. Não, R$100. Ah, parece de 2, né? R$100. Faz tempo que eu não vejo essa. Esse peixe aqui faz tempo que eu não vejo. Só ultimamente eu vejo uns pardal, uns beija-flor. Mas amém. R$100. Amém? Ah, tem. Olha que caneta mais style, velho. Meu Deus do céu. Eu fiz um rabisco nela aqui, amém? Vocês estão enxergando? Se for como eu, você não vai enxergar, tá? Quanto vale essa nota aqui? R$100, amém? E se eu escrever do outro lado dela também? O pastor bonzão. Quanto vale essa nota? R$100, amém? Então pegar e fazer assim com ela. Ah, miserável. E Douglas, miô, quanto vale essa nota? Amém? Se você pegar e fazer assim. Miserável. Sujei ela. Quanto vale essa nota, irmão? R$100. Deu dó agora. Rasguei. Quanto vale? R$100,5. R$100. É quase 50, boa. Irmão, sabe o que isso representa? A nossa vida. O mundo pode pegar você e rabiscar a sua vida. O mundo pode pegar você e amassar você. Sabe o que o mundo pode fazer também? Sujar a sua vida. Mas o problema não é só o mundo. Talvez você mesmo está fazendo isso com você. Mas você nunca vai perder o seu valor. Deus te ama. Ele te quer. Independente de como está a sua vida hoje. Se está amassada, se está arriscada, se está rasgada. Seja pelo mundo ou seja por você mesmo. Você tem o seu valor. E Deus te ama de uma forma incondicional. Volte para a casa do Pai. Volte para os braços do Pai. Não seja um religioso. Seja um filho. Um filho que ama. Um filho que obedece. Se você está fazendo isso com você mesmo, pare agora. Porque Deus te ama. Deus te quer. Quem quer R$100 aí? Aleluia. Brincadeira, isso aqui é de mentira, tá? Você acha que como eu não tinha mesmo, né? Então amém. Irmãos, fica de